Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Meu nome é Igor Carbone e eu vou guiar você por mais um capítulo na nossa saga infinita para você enriquecer em todas as áreas da sua vida. E hoje é um vídeo muito especial. Hoje é um vídeo fera. Por quê? Dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo, talvez você não consiga fazer anotações, talvez você esteja vendo no YouTube, não sei, de repente eh, no seu ambiente específico, mas a ideia é a seguinte: eu vou falar sobre algo muito importante, que é a mentalidade de você servir a si mesmo e a mentalidade de você servir ao próximo. E o que que isso tem a ver com enriquecimento? Tudo, tudo. Se você não conhece a parábola dos talentos, não é essa parábola que vamos falar hoje, mas ela tem a ver. Ela indica que, já dando spoiler, né? Quem guarda só para si o talento que lhe foi dado, perde. Se você busca o egoísmo, se você busca se aproximar do egoísmo, você perde. Quando você passa a focar os outros, você ganha. Quando você passa a multiplicar aquilo que você tem, você ganha. Isso é preliminar. A parábola que eu quero mostrar aqui para você é uma parábola mais sutil de entender. Vamos lá. E por que parábolas bíblicas? Bom, porque são histórias carregadíssimas de significado. E talvez nós aqui, eu e você que está assistindo isso, consigamos entender melhor à medida que vamos falar sobre a parábola da mulher samaritana. Bom, vamos lá. Então, a nossa base é João, capítulo 4, versículos 7 a 10, ok? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Samaria, né, os samaritanos, eram caras que não se davam com os judeus, que era justamente o pessoal ali de Nazaré e tudo mais, né, que Jesus estava. Daquela região. Eles não se davam muito. Então, existia uma animosidade ali, existia uma, sabe, um mal-estar entre os dois. Então, já tinha esse fator ali de complicação. Aí Jesus disse para a mulher: dá-me de beber. Ele pediu água para ela, porque os discípulos dele tinham ido para a cidade comprar comida. Aí, olha só o que a mulher falou para Jesus: como é que você, sendo judeu, me pede de beber, sendo que eu sou mulher samaritana? E aí, entre parênteses, porque os judeus não se comunicam, eles não se davam bem com os samaritanos. E aí Jesus respondeu para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, ao invés de eu pedir para você, você que ia me pedir água. E ele te daria água viva. Vamos voltar aqui e entender a sucessão de eventos. Tinha lá uma mulher samaritana. E Jesus estava lá, de boas, perto lá de um poço, enfim. Aí ela veio tirar água do poço. Aí Jesus falou para ela, ou, né, quer dizer, falou assim, de uma maneira, dá-me de beber, né? Mas hoje em dia seria mais ou menos essa cena. Ô, me dá uma água aí, né? Me dá água, cara, me dá de beber. Aí a mulher respondeu mais ou menos assim: como assim? Como é que você dirige a palavra a mim, sendo que eu sou samaritana e você é judeu? Traduzindo, seria mais ou menos como um cara com a camisa do Flamengo e uma mulher com a camisa do Fluminense. A mulher vai lá, o cara da camisa do Flamengo, ô, me dá uma água aí. A mulher, você tá louco? Você vestido do Flamengo, você vem falar comigo? Fluminense? Mais ou menos assim, tá? Só para você entender a rivalidade que tinha aí entre o pessoal. Aí, Jesus respondeu, voltando, né, a parábola. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que está falando com você, você ia pedir água para mim ao invés do contrário. Então veja,
Jesus pediu água para a mulher, e aí, muito provavelmente, ele sabia que, ao pedir água para ela ia protestar de alguma maneira. Para em seguida ele ensiná-la, e ensinar o resto do mundo também, através dessa parábola. Então veja, a mulher, a primeira reação dela foi de aversão. Ela não sabia quem era Jesus, então ela só sabia que ele era judeu, e ela era samaritana. E aí o que é importantíssimo? Ele te daria água viva, Jesus falando sobre o dom de Deus através dele, Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que está falando com você, você ia pedir água para ele e ele te daria água viva. Então tem algumas coisas aqui para a gente prestar atenção. Primeiro, o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Que dom que ele está falando? E o que é água viva? São duas coisas ali que não ficam muito claras se você ler a primeira vez. Aí você vê um biólogo enfadonho, mas a água já é viva, já tem força vital e tudo mais, já tem ali, né, seres microscópicos na água, mas não é nesse sentido, meu jovem. É no sentido da água ser imbuída de vida que sacia a sede da alma. Vamos prosseguir aqui nos versículos e depois você vai entender o que eu quero dizer. A mulher disse para ele: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde é que então tem essa água viva que você está falando? Tá? Então a mulher ela meio que achava que sabia, né? Você não tem com que tirar a água. E tem gente que é assim. Tem gente que você fala, oh, faz alguma coisa aí para mim, o cara já coloca um monte de justificativa porque não vai dar certo. Ah, o poço é fundo. Ah, não tem balde para tirar água. Ah, como é que você, sabe, não dá certo. Então, se você conhecer alguém assim, veja que essa parábola, antes de ser apenas uma retratação dessa interação histórica, tem todo um simbolismo. Então, tem a pessoa que já joga um monte de obstáculo para você realizar qualquer coisa, e tem a pessoa que tem o conhecimento, tem a sabedoria, tem acesso à água viva, que vem de Deus, da inteligência infinita, e que está tentando passar uma lição. E aí, olha só, a mulher falando para Jesus, né, de uma maneira mais coloquial, que eu estou dizendo aqui, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ou seja, ela está falando assim, pô, quem é você? Se é por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que não apenas nos deu o poço, de onde tinha água, sendo que o próprio Jacó bebeu do poço, e os seus filhos também beberam do poço, e o gado também bebeu do poço. Né? Ou seja, quem é você perto de Jacó? E aí Jesus lhe respondeu. Olha, isso é muito, nossa, isso é muito forte. Qualquer um, não importa se é Jacó, se é os filhos, se é o gado, não interessa. Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos voltar aqui e entender o que ele quis dizer com isso. Qualquer um que beber desta água terá sede. E existem várias interpretações que você pode ter em relação a esta água. Esta água pode se referindo à tribo de Jacó e tudo mais, ao Antigo Testamento, àquela ideia de um Deus mais forte, mais vingativo, mais hardcore, mais barra pesada, em comparação com Deus do Novo Testamento, que através de Jesus comunicou uma mensagem de boas novas, uma mensagem que existe salvação para qualquer pessoa. E uma salvação de espírito, uma salvação de alma, de coração, de mente. Bastando para isso você beber a água que é dada por Jesus, ao invés da água
do poço lá onde Jacó estabeleceu. E esse é só uma das interpretações, mas vamos lá, vamos ramificar. Que outra interpretação tem? Segunda, a água do poço é uma água que é de tal maneira que nunca sacia. Então, você tem um monte de gente que performa várias ações que nunca ficam satisfeitas, nunca ficam contentes. E eu não me refiro em relação a dinheiro, tá? Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com a atenção que recebem. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com o carinho que recebem, que nunca, sabe, nunca tá bom. Sempre falta alguma coisa, sempre falta. Esse vazio interno da pessoa é porque ela está bebendo de uma fonte que não sacia eternamente. E Jesus está falando que ele é a fonte através da qual você tem acesso à água viva que sacia eternamente. Isso é muito forte. Porque o que Jesus simboliza? O que ele representa? Vamos supor que você já tenha lido a Bíblia, que você conheça o Evangelho e tudo mais, e aí você lê isso de novo. Aí você vê quem falou? Jesus falou. Então veja, o que ele representa? Qual foi a história de vida que ele teve? O que ele fez? Qual foi a obra dele? Qual que é a magnitude da obra dele? E qual foi a mensagem que ele pregou? A mensagem da compaixão, a mensagem do amor crístico. Vamos lá. Amor crístico é algo que é muito mais além da compreensão de alguém que só conhece o amor da carne. É algo que está muito além da compreensão de alguém que só conhece aquilo que é consumível. A matéria é consumível. O que acontece se você só se identifica com a matéria, com a fisicalidade? Você se identifica com o que é perecível. E por outro lado, você tem Jesus falando algo que é imperecível, que não tem fim, que é eterno. Algo que sacia de tal maneira que preenche qualquer vazio que exista na sua alma. Qualquer lacuna que tenha dentro de você, qualquer angústia, qualquer ansiedade, ela é amainada, ela é acalmada quando você bebe da água dada por Jesus. Olha a profundidade disso, porque pensando em termos biológicos, o ser humano é feito de 70% de água, em média. Mais ou menos ali uns 70% de água. E você mantém a tua matéria-prima, a maior matéria-prima do teu corpo, bebendo água. Ingere e aí expele, ingere e expele. E se você ingerisse com a frequência que você ingere as águas comuns, que sempre lhe dão sede, se você ingerir a água que é dada por Jesus, através de Jesus, através da obra de Jesus, o que simboliza Jesus, você não teria mais sede. Você não se sentiria solitário ou solitária. Você não se sentiria que algo está faltando na sua vida. Você não se sentiria, sabe, abandonado ou abandonada. Você não se sentiria, sabe, vazio e por aí vai, nessa linha de raciocínio. Ao contrário. Vamos voltar aqui para o Slideson para você ver até onde vai isso daqui. Olha só. Uma fonte de água. Se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha só. Então, ao invés de você beber um copo d'água, você vai ter uma fonte de água que jorre e crie água eternamente dentro de você. E essa água, portanto, vai lhe saciar eternamente. E que lhe leve até a vida eterna. A vida eterna, em que sentido? No sentido permanente, na contrapartida da vida impermanente, na contrapartida da vida que perece, a vida da carne, da matéria, da fisicalidade, a vida da fotografia ao invés do filme, a vida daquilo que você tem uma forma circunscrita e
digamos assim, muito parca, muito tosquinha, se comparada à vida eterna. E tem mais coisa. Disse a Jesus a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, depois que Jesus falou aquilo, a mulher, então, a água, fonte eterna e tudo mais, gostei da ideia. Me dá essa água aí, cara, para que eu não precise mais ficar vindo aqui toda hora puxar água do poço e também não tenha mais sede. Aí Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem aqui. E aí, olha só, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus em resposta: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Isso é extremamente forte. Se você não entendeu, espero poder clarear um pouquinho essa ideia. Por que a mulher teve 5 maridos? Será que o problema estava no marido? Né? Então, o primeiro não deu certo. Ok, de repente pode ser o problema. O segundo não deu certo. Tá bom e tal. O terceiro não deu certo. Mais ou menos. O quarto não deu certo. Pô, caramba. O quinto não deu certo. E o que ela estava agora era o sexto, que não era marido dela. Então, assim, qual que é o problema? O problema está com ela ou com os maridos? Sabe aquela coisa da estatística? Uma hora, depois do, né? Quantos casamentos a pessoa tem que ter para perceber que algo está com ela? E esse algo, esse problema, entre aspas, não é a questão conjugal. É o interior da pessoa. É o coração da pessoa. Porque nenhuma fonte externa, nenhum marido, por mais perfeito que seja, poderá satisfazer o que só Jesus satisfaz. O que só Cristo e a energia crística satisfaz. E isso é uma questão que tem a ver com emoções, sentimentos, e emoções inferiores e superiores e sentimentos inferiores e superiores. Em qual sentido? Geralmente a pessoa busca uma validação externa. E num sentido conjugal, a pessoa busca uma validação externa, busca que o marido ou a esposa, tanto faz, que valide a pessoa. Que fale eu te amo milhões de vezes por segundo a outra pessoa. E essa fonte, ela é uma fonte que dá sede para a pessoa. Você conhece alguém assim que, é o tempo todo querendo uma validação externa? O tempo todo. Ai, mas me ama mesmo? Tem certeza? Ah, tá bom. E agora? Me ama? E agora? Sabe? Aquela coisa assim. E fica sempre nisso. Por quê? Porque a fonte de água da pessoa é uma fonte finita e não é água viva. Quando a fonte da pessoa se transforma em água viva, ela não depende dessa validação externa. Não se sabe por que a mulher se separou dos maridos. Talvez os maridos tenham sido ok, ótimos, talvez não tenham sido. Não interessa. O foco é por que a pessoa não ficou com outra pessoa e construiu uma relação matrimonial duradoura. Quando a pessoa ela não tem o coração sendo abastecido pela água viva, dificilmente ela constrói qualquer coisa que seja duradoura. É porque a vida humana ela é tão curta que tem gente que acha que porque tem um império, o império é duradouro. Tem gente que acha que construiu alguma coisa com prosperidade, mas que aquilo é duradouro. Tudo é passageiro. Agora, à medida que o seu coração está alicerçado nessa fonte de água viva, aí sim, aquilo que você tem, aquilo que você constrói é perene, porque o fundamento é sólido, a base é sólida. Quando se fala de decisão e de sustentar o seu processo decisório, essa parábola tem tudo a ver. O narcisismo, por exemplo, sempre busca a validação externa, sempre busca o holofote, sempre busca reforçar toda hora que a pessoa ela é incrível. Então, uma pessoa narcisista, ela compulsivamente é meio que adicta, viciada em se autoafirmar o tempo todo. Por quê? Porque a fonte de água dela é uma fonte finita.
é uma fonte que esvazia e que dá sede o tempo todo. À medida que você, ao invés de ter essa fonte, se aproxima da água que Jesus fornece, aí sim você tem a saciedade de espírito, a saciedade de sentimento, de coração. E a partir desse momento que o seu coração está tranquilo, que você consegue tomar decisões mais assertivas, sustentar o processo que você está passando agora, seja ele de maré alta, de maré baixa, seja ele de turbulência, incerteza, não importa. Se o seu coração é alimentado pela fonte de água viva, você suporta qualquer processo. Porque você tem essa característica que é rara hoje em dia, chamada de fé. Você tem fé que se a maré abaixou, ela vai subir. E se a maré subiu, uma hora ela vai abaixar. Você tem fé que da mesma forma que a noite sucede o dia sucede a noite. Você tem fé que depois do inverno vem a primavera. Você passa a ter fé nos princípios divinos e você passa a ter fé nesses princípios milenares e também na obra de Cristo. Porque antes de falarmos em pessoas, deve-se entender o conceito que Cristo expressa em sua mensagem. É mais importante a mensagem do que o mensageiro. Já ouviu esse ditado? Então veja que entenda a mensagem e as características, o endereço, o CPF do mensageiro se torna irrelevante. A mensagem é atemporal. É por isso que tem hoje um monte de pastor pregando a mesma mensagem que era pregada há milênios atrás. A mensagem tem um valor. E essa mensagem, ela é o quê? Logos. Ela é o quê? A palavra. Em termos religiosos, é a palavra de Deus. Em termos filosóficos, é logos. Logos é o quê? É justamente um conjunto de premissas. Daí que deriva a lógica. Daí que deriva a logística. Tendo esse radical, logos. Em termos esotéricos, significa modelo de regulagem de existência e de ação em um determinado universo. Logos, conjunto de premissas, conjunto de regras. Por exemplo, o conjunto de regras que se aplica à Terra é que um fruto tem várias sementes. Cada semente pode gerar uma árvore que dá muitos frutos. É assim que funciona, é assim que a banda toca aqui na Terra. E tem outras séries de dicas, de, pistas que você consegue encontrar na natureza, nesse planeta. E muitas delas foram compiladas na Bíblia. Agora, por que é falado em parábolas? Porque não é óbvio. Literalmente, lá está escrito água. Mas se você entender o que está escrito nas entrelinhas, você percebe que é algo que te nutre. É algo que faz parte do teu corpo. É algo que é a tua matéria-prima de existência. E quando você está com sede, você ignora qualquer outra coisa e busca água. Quando você está com sede emocional, você ignora qualquer coisa e busca apenas a atenção, a validação. E muitas vezes você pode beber uma água salgada emocional. A água da pessoa narcisista, por exemplo. E você pode entrar num relacionamento que é um relacionamento que te dá cada vez mais angústia, mais vazio. Por quê? Porque a água era água salgada, ou era uma água que dava sede, ao invés de ser água viva. Então, lembre-se, aquilo que é permanente, aquilo que é perene, aquilo que sustenta você e o seu coração, principalmente, é água viva. E está escrito na Bíblia que água viva, quem é que fornece? Jesus. Através do dom de Deus. A próxima vez que o seu coração estiver turbulento ou com dúvidas e incertezas e você estiver sobrecarregado ou sobrecarregada e aí muito estresse e você não sabe o que fazer, descanse o teu coração em Deus e principalmente em Jesus. E eu garanto para você que vai melhorar e que você se saciará. Agora, da mesma forma que você bebe água todo dia, que tal você beber água viva todo dia? Que tal você multiplicar essa fonte todos os dias para você? Que tal você
experimentar na prática, e não apenas porque alguém falou ou deixou de falar, e não apenas porque alguém escreveu ou deixou de escrever, experimente na prática para você ver a transformação na sua vida. Esse é o convite que eu te faço, a sugestão que eu deixo aqui nesse vídeo para você. Fez sentido isso para ti? Veja que água viva, e depois, logo em seguida, lá em João, é falado sobre a comida eterna, né? O pão da vida e tudo mais. Então, extrapolou-se a ideia de não apenas uma bebida que é eterna e que sacia, mas também uma comida que sacia eternamente. Então, veja, se você está em Jesus, se você está nessa frequência, não só os seus pecados e as suas transgressões serão jogadas no mar do esquecimento, como está escrito, mas você se sentirá saciado. Você se sentirá pleno. E, portanto, você construirá e desenvolverá a fé para navegar pelos labirintos da vida. Fez sentido esse vídeo para você? Deixa aí nos comentários, divulga esse conteúdo e até o próximo vídeo.